Qual a diferença entre pentecostal, neopentecostal e... Tradicional. Tradicional. Seria isso. Seria tradicional. É o nome que se dá. As igrejas pentecostais, elas vêm de um movimento que surgiu ali no século XX, principalmente na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em que cristãos começaram a ter tipos de experiências místicas diferentes com a fé. Eles argumentam que não é uma coisa que começa, que há uma linha que se dá desde o começo do cristianismo primitivo, mas há uma ideia de um reavivamento de algo que se perdeu. Os dons do Espírito Santo. Então, esse movimento era motivado por uma experiência mística com o Espírito Santo, que levava curas milagrosas, o falar em línguas angelicais e elementos assim. Dom da profecia, das Exato, línguas. o que Deus falava diretamente através de alguém e tudo assim. Esse é o pentecostalismo clássico. Tá. Geralmente se encontra nas Assembleias de Deus mais clássicas, se encontra... Assembleia de Deus mais clássicas, acho que principalmente. O pentecostalismo clássico, ele, infelizmente, vou dizer assim, foi caindo em desuso no Brasil com a segunda e terceira onda do pentecostalismo, que são chamados movimentos neopentecostais. Os movimentos neopentecostais tomaram essas manifestações de experiências do pentecostalismo e esticaram para algo muito maior e adicionaram outras coisas. Por exemplo, se no pentecostalismo clássico existe a ideia de profecias e línguas estranhas, mas o culto não é centrado nessas coisas, entendi. é centrado na pregação da palavra, é centrado em um momento de oração, de louvor a Deus, mas há esses elementos de forma um tanto ordeira no culto. Entendi. Em igrejas neopentecostais, geralmente essas manifestações milagrosas são o centro do culto. Então é aquela igreja que você vai, que vai ter profecia o tempo todo, gente gritando língua para um lado e para o outro, umas línguas que você não entende, e alguém vai batendo na sua cabeça, você cai para trás, alguém imita cachorro, alguém tem demônio o tempo inteiro. Dança varia de igreja para igreja. Essas geralmente são igrejas consideradas neopentecostais, são segunda ondas e terceiras ondas de pentecostalismo, geralmente associadas também à famosa teologia da prosperidade. A ideia de que Deus quer que todos sejam ricos. Então você vai ver a Universal, você vai ver a Mundial como igrejas que pregam esse tipo de teologia e outras denominações menores como neopentecostais. As igrejas tradicionais geralmente são igrejas que rejeitam essa ideia desse reavivamento dos dons espirituais, que acreditam que esses sinais milagrosos eles eram mais comuns no período bíblico. Então Jesus ressuscitava morto, Paulo curava gente doente. Isso não é metáfora, isso não. Segundo uma leitura simples do texto, a Bíblia não é uma grande alegoria política. A Bíblia é o registro de um texto de fé. Entendi. Você pode aplicar politicamente, interpretar dentro do seu contexto político, mas é um texto de fé. É até bom você entender o que era a época, mas a partir daí os milagres aconteceram. Pelo menos segundo aqueles que escreveram, eu vou colocar nesses termos para quem estiver assistindo e não compartilhar da fé. Segundo a perspectiva daqueles que escreveram, eles não estavam registrando uma grande metáfora política, uma grande alegoria moral. Eles estavam registrando a visão de um homem que viveu, que se dizia Deus, que morreu e que ressuscitou, dizendo ser Deus que veio para nos livrar dos nossos pecados e para nos dar uma vida junto com Deus. Não é? A visão central do Novo Testamento, que é muitas vezes ignorada pelas tentativas de interpretar a Bíblia como uma mera alegoria política, é que Jesus veio ao mundo para levar pecados. É o básico da mensagem cristã. Né? Jesus veio ao mundo para levar os nossos pecados, para tomar sobre o próprio corpo nossos erros, nossas ofensas a Deus, para que ele, sendo morto no nosso lugar, recebendo a punição que era nossa, agora o Deus Pai possa olhar para a gente, que crê nesse sacrifício, e ver a vida perfeita de Jesus. Então veja só, que loucura. Jesus veio e viveu uma vida perfeita, justa. Nunca casou, podia ter casado, mas nunca casou, nunca pecou, nunca fez nada de errado. Perfeito. Nota 10. Você imagina que ele tinha chance de casar. Podia fazer o que ele quisesse. Ele preferiu ser pregado numa cruz do que casar. Você tá vendo? Mas a metáfora bíblica é que nós, igrejas, somos a noiva dele. Casaremos um dia. Tá bom, porque você vê, fala assim, quer casar? Ele falou, não. Tem uma cruz aqui. Não, é que ele tá se guardando pra noiva, que somos nós. Gente, é brincadeira, tá? Porque às vezes eu faço... Cara, eu creio muito em Deus. Eu creio muito em Deus. E às vezes eu faço brincadeira e tem gente que acha que não se pode brincar com essas coisas. Sendo que brincar, você tá trazendo também conhecimento para as pessoas, né? Sim, Falando sobre essas coisas. Não tem a ver com fé. A fé é outra coisa, né? Existem formas de brincar com religião, algumas existem para ofender, outras existem para construir piada tem em umas cima que você daquilo. vê que são ofensivas de gente que quer realmente atacar alguma coisa. Exato. E até entendo as pessoas. Os pessoas. especiais de Natal do Porta dos Fundos, por exemplo, são geralmente um tipo de humor que os cristãos não conseguem rir junto, sabe? Eu acho que esse é o grande problema de quando o humor é feito para atacar. Entendi. A filosofia de humor de certos movimentos no Brasil, que são muito políticos também, interpretam um cenário de opressor e oprimido que envolve a religião. Então, a gente não pode bater no oprimido, tem que bater no opressor. Quem é opressor é o cristianismo, quem é oprimido é as religiões afro e tudo mais. Então, todo o Natal tem um especial de Natal que faz um tipo de humor com o cristianismo que não dá para rir.
Não dá pra rir. Eu tinha uma visão diferente antes. Eu e um amigo, a gente fez uma campanha para denunciar o primeiro especial de Natal do Porta dos Fundos. Sério? Era você? Era eu. Porchat, encontramos aqui, ó. Não, mas a gente derrubou o site do Ministério Público. Caramba, de tanto acesso. De tanto acesso. Foi. Hoje eu não faço mais isso, eu nem acredito mais tanto nisso. Eu acho que... Até porque quanto mais você dá mais audiência. Exatamente. Ó, você viu o último do Porta dos Fundos? Nem não foi vi. pro... Nem soube o que é. Mas não foi pro Netflix. Por quê? Porque talvez... É uma fórmula que já foi batida. E eles não têm que fazer a mesma coisa. Então, eu acho que a melhor coisa... Ignorar. Porque quando eu faço piada, eu posso ofender alguém também. Sim. Não uma pessoa, mas uma religião. Eu faço piada com, por exemplo, com macumba. Que eu sou um cara que tenho medo dessas coisas. Apesar de você achar que não é verdade. Você acredita nessas coisas de macumba, não? Eu morro de medo. Pomba gira. Uma pomba normal já caga em você. Imagina girando. Eu morro de medo dessas coisas, entendeu? Sério, morro de medo. E não é brincadeira. Então, eu faço essas piadas e, normalmente, as pessoas riem. Mas eu não tenho controle de uma outra pessoa não gostar. Então, Sim. eu entendo a Porta dos Fundos. Acho engraçado algumas coisas e tal. Entendo, tem alguns vídeos deles que eu acho muito engraçados. Não, mas mesmo esse de Jesus... Tem algumas coisas que eram muito engraçadas. Muito, que eu falava, cara, muito engraçado. E algumas coisas que eu falo, putz, aqui foi só pra dar uma alfinetada mesmo. Mas eu entendo que o humor também tem essa vertente de cutucar também. Sim. De fazer o cara se mexer e falar, peraí. Tá, ele tá falando... Eu tô falando isso para pessoas que não acreditam, entendeu? Fala, não, o que ele falou realmente tem a ver. Então eu entendo isso. Sim. Eu acho que a gente não tem que censurar e tem que deixar todo tipo de humor. Não, hoje eu acredito que liberdade de expressão é liberdade de ser idiota também. É liberdade de ser babaca. É liberdade de falar coisas que até ofendem. Exatamente. Eu quero falar coisas que ofendem? Não quero. Não criminoso. Você não pode ser racista, não pode... Agora... Não pode incitar a violência de forma direta. Exatamente, mas ter a liberdade, é o que você falou, de errar, não é? Fazer piada, de fazer... Agora deixa eu ir fechando os parênteses que a gente foi abrindo. Vamos falar A gente tá falando de piada, a gente tava falando sobre o evangelho e tal, de Jesus levar os nossos pecados. Mas lá atrás... Mas eu vou chegar lá. Tá bom. Eu lembro pra voltar. Tá bom. Quando a gente fala dessa questão do evangelho, olha que coisa louca. Tem um Jesus que vive uma vida perfeita. Sim. Uma vida plena sem pecado, segundo o relato dos evangelhos. E quando o Pai olha para ele na cruz, os nossos pecados são lançados nele. Martinho Lutero, um reformador, ele foi o famoso homem responsável pela reforma protestante, ele gostava de frases polêmicas. Ele conversava com os amigos, tem registro de frases dele conversando no bar com os amigos. Ele dizia assim, que Jesus Cristo foi o maior pecador de toda a humanidade. Né? Parece uma heresia, né? Ele dá a porrada primeiro para depois você explicar, atenção, né? Ele diz, por quê? Porque nós só temos o pecado da nossa própria vida. A gente leva por uma vida inteira a nossa vida de pecado. Jesus levou sobre si os pecados de todo o seu povo. Então ninguém pecou tanto quanto ele na cruz. Não porque ele pecou pessoalmente, mas porque no tribunal de Deus, na cruz, ele foi considerado pecador. E ele foi morto para que os nossos pecados fossem apagados junto com a morte dele, como acontecia com os cordeiros no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento tinha aquele ritual, o cordeirinho recebia o pecado e tal. Para quê? O bode expiatório. Isso, esse daí que vem o termo bode expiatório, né? O bode recebia a expiação e tal. Porque explica só essa coisa do bode expiatório. No Antigo Testamento existiam sacrifícios de animais que eram para limpar pecado, que simbolizavam o sacrifício que viria de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, isso acontece e o nosso contrato de dívida com Deus é pago em Cristo Jesus. Para quê? Para que quando o Deus Pai olhe para nós agora, quando cremos em Jesus, ele não veja mais a nossa vida. Porque a minha vida do Iago, pecador miserável, ele viu em Jesus e ele puniu Jesus. Agora ele vê em mim a vida do filho dele. Quando cremos nele, agora ele olha pra gente não mais com a nossa própria vida de pecado, mas com a vida perfeita que Jesus viveu. E por isso a gente é aceito. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Essa mensagem central do Evangelho se torna a mensagem central do cristianismo e deve ser a mensagem central de toda a igreja que se diga cristã. É a mensagem central da igreja pentecostal, com certeza, que crê no Evangelho de verdade, mas se perdeu dentro das igrejas neopentecostais. Porque agora virou dinheiro, crescimento, Deus vai realizar teus sonhos, ele ficou Deus diluído, vai curar. Ficou diluído em tudo isso.